Agora com mais um conteúdo para vocês, com um vídeo bem mais raiz do que o habitual, mas eu não posso deixar de trazer o conteúdo, né? Hoje nós vamos começar a falar sobre o texto científico. Alguns de vocês provavelmente já tiveram contato com esse tipo de texto, outros não, vai ser a primeira vez que vai identificar como sendo texto científico, porque talvez você conheça, já tenha lido, mas não saiba o nome, né? A nomenclatura que ele recebe. O texto científico é todo aquele texto que é baseado em conhecimentos da ciência, de alguma área da ciência, realizada por profissionais especialistas da área. Então a gente recebe a todo momento informações sobre qualquer conhecimento, conceito da área científica, química, biológica, mas talvez não tenha noção de que por trás de qualquer informação dessa deveria ter um grande especialista embasando aquele conceito, né? Exceto no caso das fake news. Mas a gente tem o texto científico, que é escrito por cientistas, onde se registra o raciocínio desenvolvido no trabalho da pesquisa. Então a gente vem falando aqui, ó, em todo momento os conceitos e dogmas que um dia foram considerados incontestáveis pelo homem são contestados diante de novas afirmações e invenções. Assim é a ciência. Para que haja avanço nos experimentos científicos, novos fatos e evidências são apresentados constantemente. Quem aqui nunca ouviu dizer que a avó, a bisavó, falava que quem comesse manga com leite morreria? Então, a ciência veio aí para provar que não havia uma correlação de fatores que levassem à morte por intoxicação, envenenamento, qualquer coisa do tipo. Era apenas uma questão cultural histórica, para quem já estudou história, né, para que os escravos não se alimentassem dos dois, né? Se alimentasse da manga e não tocasse no leite. Então, isso veio sendo passado de geração a geração, até que chegou aos nossos avós e aos nossos pais, né? Alguns de vocês chegou até a vocês, né? O avô, a avó, a mãe falou, não pode. Aí depois descobriu-se, a partir de pesquisas científicas, de que aquilo não era um fato. Era apenas uma mentira que foi contada muitas vezes e acabou, entre aspas, tornando-se verdade. Acontece que a linguagem científica é marcada pela objetividade e o autor apoia seus argumentos em provas, testes e dados científicos. Então, para provar que a manga e o leite não eram prejudiciais à saúde, foram feitos testes e apresentados dados científicos. Esses dados, esse texto pode ser acompanhado por imagens ou infográficos que auxiliam na explicação do conteúdo, deixando-o mais acessível ao leitor. Aqui a gente vai ter uma sequência de textos científicos que eu vou ler só uma parte, vou falar um pouquinho sobre eles e a gente vai seguir. Se você tiver interesse, leia o texto inteiro que eu vou deixar registrado aqui para vocês. O primeiro texto é: gene Neandertal pode tornar algumas pessoas mais sensíveis à dor. Além do gene Neandertal, que aqui no texto não vem falando se tem correlação um com o outro, mas foi comprovado também que cientificamente que as pessoas ruivas também são mais sensíveis à dor. Então a gente tem aqui, ó, você sente mais dor que o normal? Pode ser que você faça parte de um grupo seleto de humanos que herdou uma mutação dos nossos parentes extintos. Olha aqui o Neandertal correndo atrás da sua presa. Caso você tenha essa sensação, não seja talvez apenas uma impressão, e sim uma péssima herança dos nossos ancestrais que já foram extintos. Aí vem um estudo, falando sobre o estudo que foi publicado na revista Current Biology, que identificou que uma mutação em um gene dos neandertais, que eram os hominídeos que coexistiam com os homo sapiens. Então, ó, Neandertal é diferente de homo sapiens, mas eles coexistiam, eles existiam na mesma época, tá? Há milhares de anos aumenta a sensibilidade à dor em quem ainda carrega característica no seu material genético. Como assim, Ludmila? Os neandertais se relacionaram com mulheres que eram
Homo sapiens, e a partir dali esse gene foi sendo perpassado e chega até as gerações atuais, tá? Eles foram extintos há mais de ou há cerca de 40 mil anos por razões que não foram tão claras, mas deixaram sua marca genética. E aqui a gente vai descendo o texto e vai vendo, ó, com base nos cientistas do Instituto Max Planck na Alemanha, o gene SCN9A vem falando quem é o gene, qual é a proteína. Tudo isso não foi uma suposição, é baseado em estudos, pesquisas e testes. Então, ó, leiam com calma. Quem não tem o material, dá uma pausa aí no vídeo, lê com tranquilidade e segue. Ó, vou passar aqui para a próxima página, e aqui a gente segue também com a conclusão desse raciocínio, desse texto científico. Vem falando ainda sobre a proteína NAV1.7 e a gente desce para a curiosidade. Ó, os neandertais são considerados a forma mais carnívora dos seres humanos. Sua existência está associada à evolução do homem moderno. Estima-se que eles foram extintos há 28 mil anos. Eles receberam esse nome pois os primeiros fósseis foram encontrados no Vale de Neander, na Alemanha. Então, tá a explicação aí do nome. Curiosidade. Daqui a gente vem, ó, estresse e obesidade passam de pai para filho. Como assim, Ludmila? Você tá falando isso? Não, eu não estou falando. É comprovado cientificamente que a sua genética está escrita e é ela que vai transmitir para os seus filhos, não importa o que você faça durante a vida. É um pensamento que Darwin nos ensinou, mas talvez seja parcialmente correto, porque uma pesquisa dos pesquisadores, na realidade, da Universidade de Zurique, encontraram evidências de algo que muitos cientistas haviam suspeitado nos últimos anos, o que você passa durante a vida pode modificar o seu DNA, gerando alterações que serão transferidas aos seus descendentes. Aí vem falando que o microRNA, que é o responsável por fazer essa transmissão em pequenas moléculas produzidas em situações de estresse, fome, sedentarismo ou obesidade, que são incorporados aos espermatozoides e vão parar no feto. Então, se o papai tinha uma vida sedentária, a mamãe também, né, que é contribuinte para a carga genética do filho, tem essa vida sedentária, ou é obeso, ou é uma pessoa muito estressada, isso pode sim ser transmitido para o seu filho a partir do RNA. Agora, isso determina a pessoa? A pessoa pode ter uma maior dificuldade, ou de perder peso, ou de ter uma vida esportiva mais ativa, mas não vai determinar ninguém. Vai ter um pouquinho mais de esforço, mas a pessoa pode, né, lutar contra isso. Vem uma questão aqui também comentada, né, sobre essa questão do estresse e obesidade. E para fechar esse tópico de textos científicos, esses exemplos, nós temos sobre o chocolate branco. É verdade que ele não tem cafeína? Claro que ele não tem cafeína, mas ele também não tem chocolate. Chocolate branco não passa da gordura do cacau, que é a manteiga de cacau misturada com leite e açúcar. Ela não contém... o chocolate branco não contém nenhum daqueles sólidos, né, do cacau, que formam o nosso chocolate ao leite, o chocolate preto lá, e que dão cor e sabor, né? Mas caso você escolha uma sobremesa com cobertura de chocolate branco para evitar a cafeína do chocolate, lembre-se de que a manteiga de cacau é altamente saturada, daquelas gorduras que não são boas para o nosso corpo. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo, não é isso que diz a frase? Para juntar o insulto à injúria, alguns chocolates brancos nem ao menos são feitos de manteiga de cacau. São feitos com óleos vegetais hidrogenados. Então, não deixe de ler a lista no rótulo. Então, se você acha que, quero na Páscoa, eu quero o quê? Chocolate branco? Meu amor, esquece que ele não é chocolate, ele é pura gordura. Vem falando sobre Charles Darwin. Aqui também uma atividade sobre o chocolate ainda. E falando aqui, através de textos científicos, é comum elaborar textos jornalísticos com o objetivo de apresentar determinado assunto relacionado à ciência e emitir um posicionamento sobre ele. Então, vem aqui, textos jornalísticos, uso de animais em pesquisas, abrange desafios éticos e compromisso com novas tecnologias. Daí a gente vai ter aquela fala dos veganos, né, que são contra a crueldade animal em testes, pesquisas de maquiagem, produtos
cosméticos. Então tem várias empresas já se adaptando e se adequando a novas formas e novas tecnologias, ok? A gente segue aqui para... A gente segue para algum lugar. Peraí, eu vou achar a página. Vamos lá, a gente segue com o texto falando ainda sobre a crueldade animal nas pesquisas. E agora, para quem não conhece a Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição que é baseada aqui no Rio, tá? Ela tem base aqui no Rio de Janeiro, e busca promover a saúde e o desenvolvimento social, além de difundir conhecimentos científicos e tecnológicos. Ela é veiculada ao Ministério da Saúde e se destaca na área de pesquisas científicas. É responsável também por criar e manipular vários tipos de vacinas. Atualmente, ela está na corrida da vacina da Covid-19, além de monitorar outras situações endêmicas. Então, a gente tem aqui as atividades, texto base para as atividades, e de forma geral, de modo geral. O texto científico, ele está ligado, ele pode estar também ligado a qualquer área científico-tecnológica. Por quê? Precisa-se de pesquisa, precisa-se de testes, precisa-se de comprovação de um especialista ou vários especialistas, de um grupo de especialistas da área, para que algo seja tido como verdade da área em questão. Pode ser da área biológica, pode ser da área médica. Precisa-se de comprovação a partir de profissionais especializados, capacitados para dar uma, entre aspas, palavra final sobre determinado assunto. Ok? Qualquer dúvida, só chamar a tia Lud. Um grande beijo e até a próxima.